minha hora. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui começando novamente o nosso programa, que é toda semana, aos sábados, que estará no ar, agora às 19 horas no horário de Brasília. E também nós estamos aqui falando pela rádio, transmitindo pela rádio e TV, Evangelizando Nações. E o programa na voz da missionária Iraci Teles e das Ilhas dos Açores, e o nome do programa é Missão em Portugal. Então, de Portugal, nós estamos transmitindo para todo Portugal e para outros países, que o qual a eloquência da rádio chega, aonde a extensão chega. Nós estamos aqui alegres e felizes por saber que podemos ir em alguns lugares, não todos ainda, mas em lugares que nós não podemos colocar os nossos pés e nem também podemos falar pessoalmente, mas pode ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para testemunhar, para falar da palavra de Deus, o que ela é, a sua origem, como que acontece. Senhor, o dia foi longo e meu coração está cansado. Neste momento eu descanso em Tua presença. Recebe minhas preocupações e acalma minha alma. Que nos Teus braços eu encontre paz e verdadeiro descanso. Amém. Quando o silêncio da noite chega devagar e o mundo parece finalmente se acalmar, meu coração ainda tenta lutar com pensamentos que não querem parar. Mas no meio da noite eu posso ouvir Tua voz me chamando para confiar, como um pai que cuida do seu filho. Tu me ensinas a descansar. Eu deixo minhas cargas aqui, aos Teus pés eu posso respirar. Eu descanso em Teus braços, Senhor. Minha alma encontra paz, mesmo quando tudo parece incerto. Tua presença me refaz. Eu descanso em Teus braços, meu Deus. Nada pode me separar, pois enquanto eu fecho os meus olhos, sei que Tu vais me guardar. As estrelas testemunham Tua fidelidade, a noite inteira Tu velas por mim. Mesmo quando não vejo resposta, Teu cuidado nunca chega ao fim. Se o amanhã ainda parece distante e as perguntas insistem em ficar, eu me lembro que o Deus que me ama nunca vai me abandonar. Eu entrego tudo a Ti e começo a descansar. Eu descanso em Teus braços, Senhor. Minha alma encontra paz,
que tu vais me guardar. Se a noite for longa, tua luz me guiará. Se o medo tentar voltar, teu amor me manterá. E mesmo dormindo, meu coração vai saber que o Deus que cuida do universo também cuida de mim. Eu descanso em teus braços, Senhor. Minha alma encontra paz no silêncio da noite tranquila. Tua presença me refaz. Eu descanso em teus braços, meu Deus. Nada pode me separar. Enquanto a noite passa em silêncio, sei que tu vais me guardar. Aconteceu no início do ministério de Jesus. Nós sabemos que no início teve alguém que preparou o caminho, e para isso nós lembramos aqui de alguém que foi um precursor, foi um pregador, que podemos seguir os exemplos até hoje. E eu gostaria de ler aqui sobre, na palavra de Deus em Marcos, no capítulo 1, de 1 até o 20. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei uma frente ao meu mensageiro. Ele preparará o meu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor. Faça veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele vinha toda a região da Judéia, e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém que é poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-se-me e derramar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, o seu irmão André, lançando rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiu. Indo um pouco mais diante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes.
logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados do barco. Então aqui é uma história muito conhecida da palavra de Deus, a história do discípulo e João Batista, né? Todo mundo sabe que João Batista, nós temos base dentro desse texto também em Marcos, de 1 a 25, e também em Gálatas 4, de 4 a 9. Então nós sabemos que Jesus foi para a Galileia pregar o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo-se e Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Então nós estamos aqui apresentando uma introdução do evangelho de Marcos, as vantagens que Cristo traz à nossa vida. Para nós poder entender melhor, nós podemos ver as características que revela o evangelho de Marcos. De que maneira relaciona o ministério e a mensagem de João Batista com os profetas do Antigo Testamento? Nós temos aqui 3 alternativas. Que parte teve ele na preparação de Jesus para o seu ministério? A pregação de João Batista, o seu batismo e a voz do céu, que a descida do Espírito Santo. 3 coisas importantes aconteceu como fato de prova de realidade, né? Então nós estamos aqui diante de uma característica do Evangelho de Marcos, é a forma repetida como Cristo é apresentado. Não traga a sua genealogia como fez Mateus ou a história da sua infância, como Lucas ou sua glória com o Pai antes de vir ao mundo. Como descreve João, Marcos apresenta o já adulto, portanto, a receber o batismo de João, descreve o mestre em todo o seu poder divino, mas também sua natureza humana, colocou-o no caminho da vida diária. Também é surpreendente como Marcos, sobre tantos assuntos, nos primeiros 20 versículos do seu evangelho, o tema do evangelho, a palavra profética, o ministério de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus, a proclamação por Cristo no reino de Deus e a chamada para o primeiro discípulo. O propósito de Marcos é, pois, apresentar a Cristo, o poderoso Filho de Deus, que veio derrotar a força do mal por meio do sofrimento e do amor triunfante, ao mesmo tempo que nos confronta com a sua prerrogativa de lealidade e obediência. Isso aqui é uma palavra introdutória sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. E nós temos aqui o princípio do Evangelho que está em Marcos, capítulo 1 e versículo 1. O que é o Evangelho? O versículo 1. Há um só Evangelho, embora se fale de 4 evangelhos, de acordo com os nomes dos seus escritores. Cada uma das narrativas descreve o testemunho pessoal dos evangelistas sobre a pessoa de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Mateus pintou Jesus com cores reais, porque viu nele o Rei dos Reis. Lucas descreve o Deus homem para os gentios. João apresenta-o como o Deus encarnado. Marcos, apelado à natureza dos romanos, apresenta-o como servo conquistador, cheio de ação. Este evangelho único proclama as boas novas de Jesus Cristo. Anuncia a maravilhosa salvação de Deus por meio de Cristo. Aí nós vamos vendo aqui a divisão
de como eles atuaram. Marco usa uma combinação do título de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus, que significa Salvador ou Libertador. É a forma grega para o nome hebraico, Josué, usado no Novo Testamento, significa o Senhor é a minha salvação, ou a salvação de Jeová. Este nome pessoal do Senhor, dado por instrução divina em Mateus capítulo 1, versículo 21, é apropriado para aqueles que vêm salvar o povo dos seus pecados. É cheio de significado e promessa. O nome Cristo equivale ao o termo grego Messias, o que significa o ungido. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. De lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem.
fora profetizado que o Cristo ungido, esperando não só pelos judeus, mas por toda a humanidade, viria restaurar a Israel e trazer as bênçãos de Deus a todo mundo. Ele está no centro de todos os planos de Deus para a redenção. A frase Filho de Deus indica a natureza divina do Senhor. Ele é o homem, Jesus. Era o Cristo ungido pelo Espírito Santo para trazer a salvação divinamente designada. Ele é um com o Pai. Não só veio de Deus, mas é Deus entre nós. É um tema que fala sobre o princípio das boas novas, né? Como nós recebemos as boas novas e temos essas boas novas hoje relatada, escrita e também profetizada para que continuasse, né, sendo falada e pregada, e por isso nós continuamos falando e pregando. Aqui vem a segunda parte desse tema, princípio das boas novas. A palavra profética. Marcos, no capítulo 1, de 1 até o 3. Que ligação existe entre profecia e o evangelho? Isso é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Envio mensageiro, versículo 2. Marco afirma que o anúncio de boas novas principiou com a pregação de João Batista e que foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Malaquias 3:1, Isaías 40, versículo 3, sobre aquele que precederia o Messias. Em relação entre profecia e evangelho, a relação íntima entre profecia e evangelho prova que foi um incidente do caso a vinda de Jesus ao mundo para viver, morrer por nossos pecados. Foi a culminação, o cumprimento dos propósitos de Deus. Quer dizer que Deus tem estado relacionado com o desenrolar da história humana e operando através dos séculos para cumprir o seu plano. É o propósito de Deus. E o terceiro é o precursor de sua obra, que aqui no capítulo 1, versículo 4 até o 8, diz: qual é o significado do arrependimento que João prega? O homem, primeiro, a letra A, homem, vestido à semelhança de Elias, pregando com autoridades de Amós. João Batista foi a primeira voz profética autêntica que Israel ouviu em várias centenas de anos, como mensageiro que ia à frente do rei para anunciar João. Era o arauto do Messias, rei dos reis, preparando o caminho do Senhor. E a mensagem era arrependimento e batismo. João foi logo ao coração do assunto. O arrependimento que ele pregava significava uma ação liberada e profunda que requeria separação total do pecado, redição incondicional a Deus, regeneração espiritual. Sua mensagem era de preparação, que consistia na confissão de pecado, arrependimento, afastamento do mal e batismo. Esta é ainda a melhor preparação para a vinda do Senhor a qualquer coração e vida. O batismo de João ministrava era uma expressão do arrependimento e símbolo de que os pecados dos penientes não os acusaria no dia do juízo que ele pregava, mas o Messias viria e batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. Cumpria-se assim o propósito de
Deus sobre a santidade de coração, proclamando antes do homem estar pronto para recebê-lo. O quarto ponto, o batismo de Jesus. O que significa o batismo de Jesus? Jesus foi batizado por João, no versículo 9. Quando ouviu do grande avivamento de João, Jesus sabia que ele era obra de seu Pai. Embora nada tivesse a confessar ou redimir-se, quis identificar-se com a humanidade pecadora, com aqueles a quem viera salvar. Seu batismo por João foi reconhecimento público de que se consagrava totalmente à vontade do Pai. Foi uma espécie de ordenança para o Senhor, agora com cerca de 30 anos, idade requerida dos levitas para entrar no ministério. Qual identificação foi o passo para a meta final, quando levou nossos pecados sobre seu corpo na cruz? Meu filho amado, versículo 10 e 11. 3 acontecimentos realçaram o batismo de Jesus. Os céus se abriram, significa que a experiência era de Deus e preparava o caminho para a vinda do Espírito. O Espírito Santo desceu, instrumento necessário e pessoal para a sua obra, garantia de que a função de redenção e salvação não dependia de esforço humano, mas do poder do Espírito Santo. Versículo 3. A voz do Pai, vê Salmo 2 e Isaías 42, revela o reconhecimento pleno de Jesus. Era o Filho de Deus, o Messias, o servo que cumpriria sua obra por meio de sofrimento e redenção. A sombra da cruz já se entrevia no caminho que seu Pai escolhera e ele devia seguir. Sua mão estava no arado e não podia voltar atrás. A quinta parte do nosso texto, início das Boas Novas. É Marcos capítulo 1 de 12 e 13. São 2 versículos, nós temos aqui um comentário. Por que se submeteria Jesus à tentação? Marcos não descreve a tentação de Jesus. Ele quis realçar que Jesus ganhou vitória naquela luta desempenhada no deserto. E essa vitória é o símbolo de prelúcio de outras que ganharia. Todos os conflitos que o Senhor teve mais tarde. Terminaria como este, em triunfo. Mesmo o cristão consagrado está sujeito à tentação. Satanás nos tenta com tudo quanto nos pode seduzir, visto que as tentações advêm de apetites normais dados por Deus, que ajuda espiritual e alento podemos receber da lição do nosso Salvador. O serviço dos anjos nos assegura que a ajuda divina é constante ao nosso dispor em tempo de crise. Graças a Deus que nós temos essa ajuda do Espírito Santo para nós vencer, porque ele venceu lá no deserto e isso é uma força que nos traz para que nós também podemos vencer. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por esta palavra. Aí veio a proclamação do reino, que é Marcos, capítulo 1, 14 e 15. A proclamação do reino é a mensagem de esperança, um sumário do coração e essência do ministério de pregação de Jesus.
ungindo com autoridade no céu, revestido do poder de Deus, vitorioso na prova. Sua hora tinha chegado. Jesus anuncia com alegria que o reino de Deus, o seu reino, sua vitória e salvação havia chegado aos homens através da sua pessoa. Endireitarei é a palavra de ação de Marco. Jesus traz o reino de Deus como realidade nas nossas vidas, mas necessitamos ir a Ele e crer no Evangelho. Então, seu reino será nosso reino. Então, aqui está um comentário e para que possamos meditar e aprender, né, com essa lição, né, com o propósito do iniciar do ministério de Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos. Realçar a lealdade e a obediência de Jesus Cristo ao plano, né, redentor do Pai. Então, Jesus veio para cumprir um plano e esse plano ele está sendo cumprido através de cada um de nós que anunciamos essa palavra, esta verdade, né? E essa verdade é o que nós precisamos viver e esforçamos para tomar posse dessa verdade da palavra, para ela viver em nós, de não só apenas nós lermos e pensarmos que isso foi feito, a finalidade, mas colocar na prática, né? Então, propósito, nesse tema de hoje nós aprendemos, né, sobre a preparação, sobre o propósito, né, de apresentar o início do ministério, a apresentação do ministério. Então, para o propósito levar as pessoas a ser, né, chamar as pessoas para o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Assim, a nossa apresentação são várias opções. E a melhor opção é saber que nós temos o Espírito Santo em nós. Teve que haver a descida do Espírito Santo para confirmar o batismo com o Espírito Santo, para que nós sejamos revestidos do poder de Deus. E você que é ouvinte, se não teve essa experiência, tenha essa experiência do batismo com o Espírito Santo na sua vida, para que você vença, porque nós estamos vivendo dias de muitas turbulências, de muitas confusões, de engano, de coisas que nós não entendemos, porque nós estamos mesmo vivendo o fim. E por isso eu acho bem de acordo essa mensagem para nós nos advertir e também pregarmos para outras pessoas, que eu sei que muitas pessoas precisam de ouvir esta mensagem, essa preparação, saber que tem um propósito diante de todas as coisas, saber que precisamos, a apresentação do ministério de Jesus como precursor tem um significado para nós hoje também. Que Deus possa abençoar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de podermos ouvir, ler, participar e ter em mente aquilo que o Senhor já fez, aquilo que já aconteceu, aquilo que aconteceu com o João Batista, o que aconteceu com os outros profetas, com aqueles que dedicaram o seu ministério para evangelizar, para pregar, para tirar o povo da ignorância. Ó Deus, levanta, Senhor, pessoas e ministério, para que o teu reino seja realmente reconhecido e que ele viva em nós, porque o próprio Senhor Jesus é este reino que habita em nós, através do seu poder do Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor, e realiza a tua obra, Pai. Eu te peço e te agradeço por todo esse percurso que aconteceu aqui na terra, pela tentação de Jesus, porque ele venceu e nós também vencemos. Senhor, obrigada, porque nós somos mais que vencedores em ti. Obrigada porque eu estou aqui, Senhor, na luta para ser a vencedora, para poder
conseguir aquilo que o Senhor também conseguiu, resistindo Satanás, para que ele fuja e que nos dê abertura para fazermos a obra como o Senhor quer, que seja feita a tua vontade e não a nossa. No nome de Jesus eu oro. Amém.